As enchentes em Santa Catarina em 2008 ocorreram depois do período de grandes chuvas durante o mês de novembro de 2008, afetando em torno de 60 cidades e mais de 1,5 milhões de pessoas no estado de Santa Catarina. 135 pessoas morreram, 2 estavam desaparecidas. 9.390 habitantes foram forçados a sair de suas casas para que não houvesse mais vítimas, e 5.617 ficaram desabrigados. Um número de 150 mil habitantes ficaram sem eletricidade e ainda houve o racionamento de água que estava sendo levada por caminhões em pelo menos uma cidade, devido a problemas na purificação. Várias cidades na região ficaram sem acesso devido às enchentes, escombros e deslizamentos de terra. Em 25 de novembro de 2008, o prefeito de Blumenau, João Paulo, declarou estado de calamidade pública na cidade, assim como feito em outros 13 municípios. Além disso, 60 cidades no estado se encontram sob estado de emergência. O nível de água no Vale do Itajaí chegou a subir 11,52 metros acima do nível normal. As enchentes levaram à criação de um grupo técnico-científico a fim de promover estudos para a prevenção contra novos desastres naturais no estado. Agora vejam um vídeo do ano após o desastre. Aqui ela teve 2 deslizamentos bem grandes. Então... Tatiana é sobrevivente do que foi chamado de maior tragédia natural do estado de Santa Catarina. Ela perdeu 14 pessoas da família. A casa dela e do marido escapou por pouco, mas ao redor as plantações de banana foram destruídas. A alguns quilômetros dali, na rua Morro Azul, Tatiana perdeu a mãe, Dona Augusta, de 59 anos, e a irmã Giane, de 27 anos. Uma barreira destruiu a casa da família. Hoje, esse é um dos poucos lugares que ainda dá para se perceber as marcas da tragédia. Eu me perguntava por que a gente tinha ficado vivo. Meu pai estava na mesma casa que a minha mãe. Estava no mesmo quarto, ele conseguiu sair, ela não, ela morreu na hora. Minha irmã ficou 14 horas soterrada com vida. Depois que conseguiram retirar, ela ficou mais 2 horas ainda viva. E ela faleceu sem nenhum socorro. Era novembro de 2008. Enquanto cidades ao longo do Vale do Itajaí eram engolidas pela água que emergia dos rios, aqui em Ilhota, no Complexo do Baú, casas e famílias inteiras eram engolidas pela lama que descia dos morros. Mesmo para quem viveu tudo isso, é difícil entender até a cronologia do que aconteceu naquele fim de semana do dia 23 de novembro. No domingo de manhã, quando começaram os pousos a acontecer aqui, e pela dimensão da tragédia, foi feito-se um plano de segurança, onde foi considerada toda essa área vermelha, que nós tínhamos que retirar todo esse pessoal daqui, porque não se encontrava nada seguro. Então, naquele dia foi usada 21 aeronaves de Polícia Militar, tanto de São Paulo, Rio de Janeiro, Polícia Federal, Polícia Civil, Marinha, Exército, e foi retirada 485 pessoas daqui numa ação que eu lembro hoje só aconteceu aqui no município de Santa Catarina, esse resgate. Hoje, 10 anos depois, à medida que vamos em direção ao Alto do Baú, entendemos melhor a geografia do lugar. O complexo é um conjunto de comunidades que vivem em torno do morro que dá nome ao local. O Morro do Baú tem 820 metros de altura. Em toda a localidade são cerca de 5.000 moradores. E percebo que quem não conhece não tem ideia do que aconteceu por aqui. Volta e meia pela estrada encontramos um ou outro lugar marcado. Aqui morreram 5 pessoas da mesma família. Da casa sobraram o piso e os ferros que antes serviam de sustentação. A imagem da época é desoladora. Mais adiante, no Parque Zoobotânico do Morro do Baú, a beleza da cachoeira e da vegetação ao redor escondem o antes e o depois do local. Um grande deslizamento fechou um lago, derrubou uma casa
encobriu a estrada. A imagem da igreja luterana rodeada de lama mostra um pouco da dimensão da tragédia. Hoje, no cemitério centenário que foi soterrado, a grama se encarregou de esconder a tristeza dos que perderam as casas, os amigos, os parentes e até as lembranças dos entes falecidos.